Em uma dessas corridas, eu fui abordado por 2 homens armados de .40 e fui forçado a levar... Fala galera, hoje no nosso podcast trazemos uma figura excepcional, Gabriel Soares, ele que luta jiu-jitsu, ele que faz musculação, ele que é músico, compositor, pai da Maju, pai da Gabi. O cara é bom, até bombeiro o homem é. O homem é excepcional. Vamos conversar com ele, a conversa vai ser muito boa. Esse cara vai trazer conversas aqui no nosso podcast sobre o fundo do poço, de onde surgiu a GS Tech, o lugar que surgiu. Fica aí que você vai ver como vai ser boa essa conversa. Vai ser um papo que você vai aprender muito na área de empreendedorismo. A conversa está muito boa. Então, tudo bom, Gabriel? Como é que você tá, meu amigo? Bem demais, meu irmão. Graças a Deus. Meu irmão, e aí, cara? Conta mais sobre você. O cara da luta, o cara da música, o cara do empreendedorismo. Me fala mais. Primeiramente, muito obrigado, né, pela grande oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, né? E não só você, mas cabelinho que está ali por trás das câmeras, né? Muito feliz de estar aqui, de verdade, meu irmão. O Gabriel Soares, ele surgiu, né, por conta de 2 pessoas excepcionais em minha vida, que é o meu pai e a minha mãe, né? O seu Manuel e a dona Ana. O seu Manuel, caminhoneiro, comerciante. A dona Ana, empregada doméstica. Tenho muito orgulho dela, de verdade. E desde pequeno, a minha família, por parte de pai, minha família paterna, ela é inteira de comerciante. São 7 irmãos, né? Sendo 4 mulheres e 3 homens, certo? E todos são comerciantes, né? Eu tenho um tio que é bem conhecido aqui em Bahia, né? Chamado Zé do Bode. Ele vende animais, né? Tanto vivo quanto abatido, né? Para redes de supermercados, enfim. Tenho um tio e tia que tem supermercado, né? A gente chama de mercadinho, né? Porque não é rede grande, né? São aqueles pequenos mercados de bairro. E meu pai já foi feirante. Hoje ele é corretor de carro, de moto, junto ao meu irmão. E meu avô, desde pequeno, sempre vi meu avô batalhando. Meu avô, ele cria animal, né? Ele cria porco, galinha, ele sobrevive assim. Ele é conhecido hoje em Bahia como o Seu Geraldo da Macaxeira, né? Ele vende macaxeira lá na Feira de Bahia. Mas eu vi muito meu avô pegar um leitão por R$100 e depois de alguns meses, né, 6 meses, vender por 800. Sem gastar, né? Pegando a famosa lavagem, né? Inclusive eu já peguei muito com ele, junto com meu tio. Não tenho vergonha nenhuma disso, né? A gente deixava os baldes que pegava em padaria e deixava na casa do pessoal. O pessoal ia colocando aquele resto de comida ali e a gente passava 1 ou 2 vezes na semana para recolher, para alimentar os porcos, né? Então foi daí que surgiu esse cara empreendedor que vem fazendo um ótimo serviço na área de técnico de celular. Gabriel, me conta um pouquinho sobre como começou essa sede por empreender. Qual foi o gatilho que você teve para começar a empreender? Por que você começou na área de celular? Conta aí o teu fundo do poço. O que foi que te fez sair do CLT? Você já era CLT antes, né? Já era CLT, né? Então, você saiu do CLT e foi empreender. Conta pra mim por que você saiu do CLT e foi empreender. Então, isso despertou em mim, né? Eu conviver com esses empreendedores, uma agonia, né? Uma agonia que eu já fui CLT, como você acabou de citar, né? Hoje, graças a Deus, sou empreendedor, né? Está na minha veia, está no meu sangue, né? Veio de família, por parte paterna, o empreendedorismo. E eu troquei o CLT pelo empreendedorismo por algumas circunstâncias difíceis na minha vida,
certo? Quando eu era CLT, eu não entendia o porquê que eu não conseguia ficar fixado em trabalho, né? Eu já fui fiscal de loja de roupa, eu já fui vigilante armado, eu já fiz curso de bombeiro civil, eu já fui porteiro, tanto de concessionária de veículo, quanto empresarial de condomínio, de prédio. Mas só que sempre que eu via que eu não tinha possibilidade de crescer naquele ambiente, eu automaticamente eu me retirava. Não é que eu era demitido, eu me demitia, né? Eu via algumas situações, né? Funcionários que tinham 13, 12 anos de empresa, eles se gabando porque estavam na mesma função há 12, 13 anos. Eu dizia, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ficar 12 anos aqui na mesma função. Tinha um questionamento. Tem um questionamento. Aquele cara faz 3 anos que tá trabalhando aqui. Esse é o meu fim também. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Tem uma sede, né? Uma busca, um questionamento. E eu sempre fui muito proativo. Eu não fazia só a minha função. Eu sempre fazia... Hoje o pessoal chama de desvio de função, né? Mas não, eu tenho como proatividade. Eu tava lá para dar o nome, entendeu? Então, no tempo que eu era fiscal de loja, em uma loja bem conhecida aqui da região, né? Eu abria a loja, às vezes fechava a loja, dava problema no computador, ia lá, resolvia. Dava problema no telhado, eu subia para resolver. Às vezes eu conferia estoque, esperava mercadoria chegar. Para muita gente isso hoje, não, é mudança de função, desvio de função. Eu não posso fazer isso porque isso é desvio de função. Se eu fizer, eu vou denunciar que não sei o que está errado, eu preciso do meu direito. A maioria hoje, esse pensamento pequeno e não cresce. Isso. Já eu via como, velho, eu tô aqui pro game, então eu vou mostrar para que eu sirvo e os proprietários vão ver, vão observar e vão melhorar a minha situação dentro da empresa. E de uma certa forma, né? Se você mudar essa mentalidade, desvio de função e botar na cabeça assim, eu tô aprendendo, eu tô tendo a oportunidade de aprender como é que faz. Isso. Então assim, eu não vou me limitar a ficar só com segurança aqui da loja, eu vou fechar porque eu vou aprender como é que faz. E de uma certa forma você está ensaiando ali, aprendendo como é que faz, para quê? Para ter a sua própria loja. Isso, justamente. Antes eu não sabia, hoje eu sei. Antes eu era um funcionário que eu tinha cabeça de dono. Hoje eu sei disso, antes eu não sabia, né? Então eu era um funcionário, um colaborador, mas a minha cabeça não era de um colaborador. Eu não me conformava com aquele valor salarial, com aquele horário, só com aquela função, não, eu queria mais. Então se você pegar minha carteira de trabalho, tem várias assinaturas. A máxima que eu passei foi 1 ano e 7 meses, mas tem assinaturas lá de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Porque quando eu via que eu não tinha mais possibilidade de crescimento, eu pulava fora. E sem medo, tá? Sem medo, não tem isso de, eu vou ficar desempregado, o que é que eu vou fazer? Não. Meu irmão, aqui eu não tenho como crescer, eu vou sair fora porque eu sei do meu potencial e eu sei que eu vou arrumar. Porque eu sou trabalhador, então não estou preocupado com isso. E eu pulava fora. E por que foi que e quando foi que tu despertou e fez e começou a empreender? Então, como eu falei, né? O empreendedorismo ele entrou na minha vida por um fundo do poço e alguns fundos do poço, né? Eu fazia aplicativo Uber, no tempo realmente só era Uber, né? E em uma dessas corridas eu fui abordado por 2 homens armados de .40 e fui forçado a levar uma quantidade de drogas até um local de Mangabeira. Acho que era 240 gramas, uma quantidade pequena. E eu fiquei muito assustado e não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo. Mas você com a .40 na cabeça é bem diferente, né, a situação, né? E ao chegar lá em Mangabeira, a gente viu um carro de polícia vindo em nossa direção de frente, né? Era uma localidade bem periférica, né? E com isso eu me assustei, né? Porque, tipo, de acordo com a situação que estava acontecendo, as minhas emoções elas foram abaladas. E com isso, eu dei a entender para os policiais que tinha alguma coisa de errada no veículo, né? E eles abordaram o veículo, e só que ao eles pedirem para o veículo parar, os 2, infelizmente, correram, fugiram, e ficou só eu no carro, e a droga ficou dentro do veículo, né?
e fui conduzido para a delegacia, mas fui liberado na audiência de custódia no dia seguinte, às 2h da tarde. E pode falar. Não entendi. Eu vou ter que cortar. Isso aqui sai, tá ligado? É bom evitar. Sim, bater na mesa, né? Aí tu corta. E, meu irmão, eu fiquei... Pra mim, o mundo acabou ali, né? Eu me vi saindo pra trabalhar e à noite eu me vi dormindo em uma cela de delegacia. E passou mil coisas na minha cabeça, mas graças a Deus é muito bom comigo, e na audiência de custódia eu fui liberado no dia seguinte, por ser réu primário, por estar cursando faculdade, por ter emprego fixo. No tempo eu era vigilante armado, né? Eu tinha essa profissão e fazia Uber nas horas vagas, e por ter o aplicativo, né, tudo mais, isso contribuiu para que eu conseguisse ser liberado na audiência de custódia, mas aí ainda respondi. E com isso, o veículo que era no nome da minha mãe no tempo, ele foi apreendido e passou 5 anos preso. Inclusive eu consegui tirar esse veículo, graças a Deus, porque o que é seu sempre volta para você, né? E consegui me resolver com a justiça, graças a Deus também. A vara de entorpecentes ela é muito lenta, mas após 5 anos de batalha a gente conseguiu aí. Então, no caso aí, foi o teu fundo do poço. Demais. E como que foi tu, por exemplo? Tu era um cara, carteira assinada, fazendo faculdade, cursando faculdade. E, além de tudo isso, fazendo Uber, ou seja, eu trabalho aqui de carteira assinada, mas eu vou fazer uma graninha depois que eu largar. Aí, por azar, lugar errado, hora errada, acontece na tua vida. Como é que tu se sentiu quando a ficha caiu? Agora eu tenho esse problema para resolver, agora eu tenho essa dificuldade, mais uma dificuldade. Eu estava trabalhando, estava querendo ganhar mais, me sustentar, e agora eu tenho mais uma dificuldade. E aí, como foi que tua cabeça funcionou? Onde é que entrou e onde foi que saiu esse empreendedor que você é hoje? Então, eu costumo dizer que o homem que eu sou hoje é derivado de todos os fracassos que eu já passei. E eu sempre fui um cara muito positivo, de verdade, muito, muito positivo. E eu não olhei para a dificuldade, eu olhei para o que eu preciso fazer. Para mim, só existem 2 problemas. Um é o que eu posso resolver e o outro é o que eu não posso resolver. Então, o que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. E o que eu não posso resolver, eu deixo o tempo falar por mim. Entendeu? Então, pra você ter noção, no dia seguinte que eu fui liberado, eu fui para a faculdade a fazer uma apresentação de um seminário que eu e mais 4 alunos tinham feito. Como se nada tivesse acontecido, com uma moto emprestada do meu cunhado, porque o carro tinha ficado apreendido. E depois o meu cunhado me emprestou o carro dele. Logo em seguida o meu pai me emprestou uma moto. E na minha cabeça eu fiquei preocupado um tempo, tipo, velho, o que é que vão pensar de mim? Pessoas se afastaram de mim. Só que isso foi muito bom, porque isso separou o joio do trigo. Só ficou quem realmente conhece o Gabriel. Tipo, esse aqui conhece o Gabriel, então ele ficou do meu lado, porque ele sabe quem eu sou, do meu caráter. Já quem não ficou, né, que achou que o Gabriel era envolvido com tráfico, foi Deus que separou, né? Eu assemelho essa fase da minha vida com a história de José. José, ele foi traído pelos seus irmãos, se tornou escravo, inventaram uma calúnia sobre a vida dele, foi preso, e depois que ele passou sobre tudo isso, ele se tornou governador do Egito. Mas para que ele se tornasse governador do Egito, ele precisou passar pelo processo, né? E comigo foi a mesma coisa. Eu me vi ali desamparado, porque o curso de vigilante armado ele tem um período. Você tem que fazer uma reciclagem, tem que fazer aula de teste balístico, né? Você tem que pegar lá o armamento, atirar e tudo mais. E como eu estava com o processo, eu não poderia fazer isso. Então eu iria ficar desempregado. E como eu não tinha mais o veículo, que era a outra fonte de renda para eu fazer
o Uber, que no tempo não existia o Moto Uber. De uma coisa, pelo fato de tu ter ficado com essa pendência na justiça, te comprometeria em rodar no Uber? Não. Não, né? Não, porque não foi dado a sentença, né? Entendi. Foi o processo, né? A sentença ela foi dada o ano passado, né? Inclusive já está tudo ok, tudo certo, já estou tudo ok com a justiça, graças a Deus, né? E tirei o veículo de volta após 5 anos, né? Graças a Deus. Mas não me atrapalhou. Tanto que eu voltei a rodar depois de um tempo. Consegui um carro, né? E consegui rodar. Se no tempo existisse o Moto Uber, eu teria feito o Moto Uber, mas não existia no tempo. O Moto Uber é algo mais recente, né? Então, eu me vi ali, o que é que eu vou fazer? Agora, o que é que eu vou fazer? Aí foi aonde veio o lado empreendedor. Gleison, que é o meu primeiro professor da área técnica, ele já tinha me oferecido antes o curso de técnico de smartphone. Ele já estava há muito tempo na área, tanto que ele tem mais de 20 anos hoje de área. Só que eu não quis, porque Uber estava muito bem, era o início do Uber. Eu tinha trocado de carro 3 vezes, né? Eu estava com uma grana legal. Então, para mim, eu estava ótimo como Uber e como vigilante. Só que aí as duas rendas sumiram, eu tive que fazer uma nova renda. E eu sempre fui muito desenrolado com relação à tecnologia. Como eu falei, quando os computadores de onde eu trabalhava davam problema, eu que resolvia. Não precisava nem chamar a equipe técnica, eu que resolvia. Porque eu sempre fui muito desenrolado. E eu nunca fiz nem curso de computação, mas eu sabia mexer em computador. Tanto na parte teórica de software, eu sabia mexer, como na parte técnica de peça. Eu sabia mexer. Né? Então eu vi que isso era uma possibilidade muito grande para a minha vida. E aí, conversando com o Gleison, ele me estendeu a mão. Fiz o primeiro curso com ele. Depois eu fiz o segundo curso com o Mauro, da Tec Placas, muito conceituado em João Pessoa. Fiz um curso técnico de Androids, para reparos de placa de Android. E o terceiro curso que eu fiz foi com o Guilherme, de São Paulo, junto à Academia do Técnico, Del Galvão. E hoje estou aí há 7 anos. Né? Eu tenho 2 anos de loja virtual e 5 anos de loja física. Show. Cara, assim, tu passaste por esse processo com a justiça, tinha 2 rendas, né? Fazia Uber, trabalhava de dia, e do nada tu se visse sem nada dessas coisas. Para muita gente, isso seria uma porta para uma depressão, para se desesperar, para desistir da vida, para reclamar, para abandonar tudo, para se meter, tipo assim, para até virar um alcoólatra, sei lá, se envolver com alguma coisa de tipo para se compensar aquela, ou então até se vitimizar. E aqui é uma coisa boa que o cara manter o pensamento sempre positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você falou uma coisa interessante. Vou focar vou focar em resolver e não nos problemas. Pensar sempre positivo. Mas uma coisa bem interessante que eu queria te perguntar como é que funcionou tua cabeça em relação a tudo isso e onde foi que surgiu? Você disse para mim que começou o curso de técnico de celular e tal. E como foi esse começo? Porque, sem trabalho, sem carro para fazer o Uber. Então, como é que tu fizesse para começar a GS Tech? Se tu tava zerado. Me diz aí por quê? O que tu vai contar, o que tu vai esclarecer aqui no podcast, vai abrir os olhos de muitas pessoas e a fé de muitas pessoas para dizer, pô, o cara começou assim, foi assim que ele começou, foi com isso que ele começou. Porque tem gente que pensa que para começar tem que ter X valor. Como foi que tu começou? Com quanto tu começou a tua GS Tech? Então, vamos lá. Primeiro que quem começa grande, quem nasce grande é monstro, né? Não tem como. Se você pegar um valor de 50 mil, 100 mil reais e investir em um negócio que você não conhece, a probabilidade de você quebrar é muito grande, é enorme, né? Para você começar algo, você tem que começar pequeno, de verdade. Como assim? Eu vou contar como eu comecei, né? Mas antes eu queria falar isso.
Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu queria ter uma loja de sapato. Só que eu queria 30 mil para começar. Aí eu cheguei para essa pessoa e disse, você não precisa de 30 mil reais para começar uma loja de sapato. Você precisa de 100 reais. Ela olhou para mim assim, disse, com 100 reais? Com 100 reais você compra 2 pares de sapato, cria um Instagram, faz uma logo no Canva, ou no próprio Instagram, ou na IA que hoje a gente tem, pega os 100 reais, compra os dois pares de sapato, posta lá, alguém vai comprar. Comprou, recompra novamente. E recompra, e recompra, e recompra até você conseguir ter a loja. Então você não precisa de um valor grande, né? Quando eu comecei, eu peguei as contas da empresa que eu estava de vigilância. No tempo foi 3 mil reais. E o meu pai me ajudou muito. Ele me emprestou uma moto. E ele me deu também um valor para eu, junto com isso, montar a loja. Certo? Só que antes disso, né, antes de eu montar literalmente a loja, eu comecei no meu quarto. Eu peguei esse valor de 3 mil reais. Eu vi as minhas contas mensais, quanto que daria, certo? Separei a conta mensal, o da conta mensal, e fiz o investimento, né? Inclusive o curso eu paguei de 2 vezes. Eu paguei no início e no final. E para você ter noção, hoje eu faço isso com alguns alunos meus, que eu também dou aula, e eu fiz isso com o Leonardo, que hoje tem loja, ele pagou no início e no final. E eu vou fazer isso com o Gabriel, que é um aluno recente, que fez a matrícula agora há pouco. E ele vai pagar o valor no início e no final. Porque aquilo que fizeram comigo, eu quero fazer com mais pessoas. Então, eu peguei um valor de 300 reais. Comprei uma mesinha na OLX de 50. Peguei o carro do meu cunhado emprestado. Botei 20 reais de combustível. Fui lá na pessoa. Peguei a mesinha por 50 reais. E coloquei no meu quarto essa mesinha. Comprei um jogo de chave, uma manta térmica, né? E fiz um Instagram. Criei a logo da GS Tech. No tempo não existia IA. Eu criei. Também o Canva, eu não conhecia o Canva no tempo. Então eu criei de esboço assim. Falei com uma pessoa que era design gráfico. A pessoa criou para mim por 50 reais a logo. Essa logo que hoje é da GS Tech, ela foi criada por 50 reais. E eu comecei a loja no Instagram. Me diga uma coisa. Assim, com família para sustentar, como é que era? Tem a questão, por exemplo, começasse num quarto. Começar acima de quê? De cima da mesa da sala? Começar acima de quê? Afastasse as coisas de cima do rack da TV e começasse a consertar ela. Começasse com o quê? Qual foi a tua ferramenta? Como eu falei, né, pra você. Eu comprei a mesinha no OLX de 50 reais, né? Comprei a manta térmica. Então, tinha a mesinha. Aí, inclusive, já tinha algumas prateleiras. Ganhei uma de presente. Uma prateleira e botei uma em cima da outra. Peguei algumas coisas que eu tinha, coloquei lá. E foi assim que eu comecei. No meu quarto, com uma bancadazinha de 50 reais e uma manta térmica e um jogo de chave. 300 conto. 300 conto. 300 conto. Uma bancadinha com 50 reais. Isso. Aí, eu queria me destacar. Meu irmão, como é que eu vou fazer para captar cliente? Porque eu não tenho cliente. Eu comecei a sondar e ver as assistências que tinham por perto. E comecei a traçar um caminho diferente, né? Obviamente que eu saí do emprego, recebi a rescisão e passei um tempo recebendo o seguro-desemprego. Foram 4 meses. Só que esse dinheiro só era das contas. Entendeu? Então eu tinha que fazer dinheiro. Então eu me dei um prazo de 30 dias. Eu disse, meu irmão, eu tenho que fazer dinheiro em 30 dias consertando o celular. Vou fazer acontecer. Então eu criei o Instagram, todo dia eu postava. O que é que eu posso me diferenciar aqui? Eu tô vendo que o pessoal vai buscar o aparelho de boca na casa dos clientes. O pessoal vai de sandália havaiana e de bermuda cactel. Não, eu vou de tênis, de calça e eu vou criar uma farda. Fui no shopping, comprei 2 camisas polo, mandei bordar a logo. Foi baratinho, foi 20 reais para bordar a logo. Em cada camisa, 20 reais em cada. E as camisas foram 50 reais. E eu ia
e criei uma ordem de serviço para não pegar o aparelho do cliente de boca. Eu comprovava para o cliente que ele estava deixando o aparelho comigo. Eu sempre dizia, essa ordem de serviço é para comprovar que você está deixando o seu aparelho comigo. Então o cliente se sentia confortável em deixar o aparelho comigo. E eu sempre falava no plural. Mesmo sendo pequeno, eu agia como se eu fosse grande. Entendeu? Então eu chegava às vezes na casa do cliente, ele achava que eu era um motoboy. Mas eu era o motoboy, o técnico, o vendedor de acessório, era tudo. Entendeu? E eu fazia de tudo para o cliente fechar o serviço. De tudo de verdade. Melhorava o preço, ia buscar, ia entregar. E isso, graças a Deus, foi o que me ajudou. E além de fazer tudo isso, né, eu achei um diferencial no Instagram. Eu vi que as lojas não postavam o serviço. Eu comecei a postar o antes, como o aparelho entrava, o durante, como o processo era feito, e o depois. Isso me deu muita rentabilidade. Entendi. Aí daí nasce o empreendedor e nasce a GS Tech. Isso. Com apenas R$50. Cara, assim, tu tentasse de uma certa forma, né? Você foi para a área de empreendedor, atua como empreendedor hoje, mas você fez o curso de bombeiro, fez faculdade. Por que tu desististe da faculdade? Por que tu fez o curso de bombeiro? E desistisse tudo? Por que tu não continuasse na faculdade? Então, eu sou um cara que eu me considero inteligente. Para mim, existe 3 tipos de pessoas. Existe o estúpido, o inteligente e o sábio. O estúpido é aquele que acha que sabe de tudo, que não precisa de nada. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Eu sou esse cara. E o sábio é o cara que aprende com os erros dos outros. Ele vê o outro errando e não faz. Né? Eu sou o cara que é igual Tomé. Tem que ver para crer. Né? Então, assim, tudo que eu fiz foi provando. Pô, deixa eu provar isso aqui. Ah, não é para mim. Ah, deixa eu provar isso aqui. Não é para mim. Assim é nos erros. Eu sou um cara que eu erro muito, mas eu aprendo muito com os meus erros. Eu não volto a repeti-los. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o que eu sei é uma gota comparado ao oceano que eu ainda não sei. Então eu sou um cara que sou copo vazio e gosto de aprender. Tenho essa humildade para aprender. Eu fiz o curso de bombeiro civil, Alisson, por conhecimento. Para mim, não a matéria bombeiro civil, mas deveria existir uma matéria em todas as escolas para todo mundo de primeiros socorros. Porque você pode salvar muitas vidas com isso. Um engasgamento, como agir em uma situação de estresse, como agir em uma situação... Estresse que eu falo não é estresse de pessoas não, tá? É sinistro, de uma ocorrência, tipo... alguém entrar armado, uma bomba cair, um incêndio, como agir. E por que tu desistisse da faculdade? Quantas faculdades tu já fizesse? 3. 3 faculdades, cara. 3, cara. E terminasse alguma? Nenhuma. Nenhuma, boy? Nenhuma, cara. Nenhuma. Inclusive abandonei uma recentemente. Tu fizesse... Qual foi a primeira que tu fizesse? A primeira faculdade que eu cursei foi Educação Física Licenciatura na Unip, fiz um período. A segunda foi Educação Física Bacharelado na Unip, cursei 3 períodos. E a última agora foi Administração na Unip, cursei 2 períodos. Desistisse da primeira por quê? Vamos lá. Eu percebi que a minha vontade de ser formado em uma universidade não era minha. Era um sonho da minha mãe. Eu sempre ouvia quando criança da minha mãe que ela ficaria muito orgulhosa de ter os filhos formados. Certo? Então, isso vinha dentro de mim, não era por mim. Era para agradar a minha mãe. Só que
eu percebi isso quando a minha irmã se formou. A minha irmã, ela se formou em enfermagem. E quando ela se formou em enfermagem, foi como se ela tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu vi a minha mãe indo para a formatura dela e minha mãe feliz, disse, pô, a conta tá paga. Eu não preciso dar esse gosto à minha mãe, porque minha irmã já deu, já. Isso, justamente. Então, tipo assim, eu não vou ser aquele filho que tem a obrigação de fazer uma faculdade para agradar minha mãe. Porque minha irmã já fez isso por mim. Isso. Porque assim, eu sou empreendedor, eu entendi que eu sou empreendedor. E eu tenho que me dedicar 24/48 ao meu negócio. Porque ele tá dando certo, mas eu quero que ele dê mais certo ainda, porque eu tenho a intenção de abrir uma segunda unidade da GS Tech, não em Bahia. Em Bahia a GS Tech vai ser no Mário Andreasa, esse bairro maravilhoso. Mas a segunda unidade da GS Tech vai ser em João Pessoa. Eu só não vou dizer o bairro, mas vai ser em João Pessoa. Então assim, a primeira faculdade tu entendesse que tu não precisava mais agradar a tua mãe, tu desistisse. E isso. A segunda? Na realidade, eu entendi isso agora, Alisson. Eu entendi isso agora. As primeiras faculdades, como eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre gostei de treinar, pratico jiu-jitsu há 11 anos e musculação desde os 16 anos. Então, eu vi ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Tipo, vou me tornar personal e vou cobrar por hora e vou ganhar dinheiro como personal. Só que aí, cursando a faculdade, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu não quero estar dentro de uma academia 24 horas dando aula de como se treinar o corpo a uma pessoa. Eu não quero isso para a minha vida. Então, por isso que eu tranquei as faculdades de educação física. Né? Se eu tivesse continuado, eu estaria formado tanto em licenciatura como em bacharelado. Né? A licenciatura ela é para dar aula em escola e o bacharelado é para dar aula em academias e tudo mais. Enfim, eu vi que não era isso que eu queria. Eu quero fazer meu treino, eu gosto de fazer meu treino, eu quero fazer meu treino, mas eu não pretendo ganhar dinheiro com isso. Só quero cuidar da minha saúde, do meu corpo. Né? E a faculdade de administração eu fiz pensando na loja. Pô, eu tenho uma loja, eu quero entender um pouco mais de administração, como lidar com dinheiro, como lidar com planilhas, pá. Só que aí eu notei que mesmo eu fazendo a faculdade de administração, no final das contas eu teria que pagar um contador. Ou seja, eu estava fazendo a faculdade para não exercer. Porque eu não teria tempo de ter aquela função. Né? É tanto que hoje na loja, desde o início dela, na realidade, né? Porque assim, primeiro você cresce, depois você organiza. Então eu cresci e organizei. Certo? Eu montei a loja e eu já fui lá, criei o MEI, fui lá tudo direitinho, pago as DAS, pá, contador. Então, eu já pago um contador. Ele organiza tudo para mim, ele faz a declaração, tudo certinho. Então, no final das contas, eu estava fazendo a faculdade para não exercer a função. Então, por isso que eu tranquei ela. Aí, voltando também àquele assunto que tu falasse, né? Tu tivesse aquele insight. Pô, eu tô fazendo faculdade por cima de faculdade porque eu entendi que a minha mãe quer um filho que se forme para dar gosto a ela. Então, eu querendo dar gosto a ela, eu estava entrando em faculdade inconscientemente, sem perceber, mas minha irmã já está fazendo isso já. Minha irmã já se formou, minha irmã já deu esse gosto a ela, então tá tudo certo. Você entendeu isso? Isso, com certeza. Aí saiu trocando as faculdades. Isso. E agora está se dedicando 100%, 100% à loja, né? Graças a Deus. E pessoas que me ajudaram muito, né? Eu falei o Gleison, também teve o Joãozinho Cel, né? O João, me ajudou bastante com relação ao acessório, ao fornecedor, né? Graças a Deus hoje eu tenho uma rede de fornecimento muito legal, né? A Apple GS Tech, ela é uma loja de conserto de smartphone. O carro-chefe da minha loja é conserto de smartphone, seja ele Android ou iOS. Agora, obviamente, a minha logo é uma maçã. Então chega muito iPhone para mim. Muito mesmo, né? E além de eu consertar iPhone, eu vendo acessório e tudo mais, vendo aparelhos, certo? Mas eu peguei o que aconteceu na minha vida e estou tentando passar para a vida de outras pessoas. Eu também dou aula, dou curso de conserto, né? Eu tenho vários alunos, inclusive muitos deles têm loja, né? Temos aí o Elvis da Ali Acessórios, temos o Domingos da Domingos Tech,
né? Temos o Rimon, que tem loja em Santa Rita. Temos o Gabriel, que tem loja no Alto da Boa Vista. Temos o Everton, que trabalha para uma loja de um amigo meu, que é a Prime, lá no Mercado Central. Temos o Bruno e o Robert, que trabalham para si mesmo. Eles compram um aparelho quebrado, consertam e revendem na OLX, no Marketplace do Facebook, no Boca a Boca. E graças a Deus, velho. Também, inclusive, eu dei aula à primeira mulher, que foi a Luísa, né? Chaveirinho Céu, ou é Chaveirinho Tech, nome da loja dela, virtual. Graças a Deus. E estamos nos encaminhando agora para o Gabriel, que é um jovem de 13 anos de idade. Eu quero muito ajudar ele. Engraçado que se a gente for, né, dar uma analisada, precisou um acontecimento drástico para que nascesse para que esse empreendedor viesse a aparecer. Né, que viesse a aparecer, precisou daquele acontecimento drástico na sua vida, do que você me contou agora há pouco, em relação a estar trabalhando em certa área, ser abordado por Deus meliante, o cara forçar você a fazer coisas contra a lei, e você se encontrar no fundo do poço para nascer, ou pelo menos para aparecer o empreendedor. Mas, assim, além de empreendedorismo, você também é o que? Músico. Sim, compositor. Gosto muito de música. Compositor, músico, compositor. Treina também, faz treino de academia, não é isso? Como é que nasceu a música na tua vida, cara? Assim, o que te levou a querer, a tomar gosto por essa área? Tem parente, tem família... Tem família que tem dom de música, que toca, que canta. Tem sim. Entender? E a questão da composição também. Se for analisar também direitinho, né? É sempre... você sempre fazendo algo que tem a ver com empreendedorismo. Sim. Música, sim. Composição, área da educação física. Ah, vou ser professor. Vou abrir minha academia. Isso. Ou seja, sempre empreendendo, sempre com a visão de empreender. Isso. Né? Então me fala mais um pouquinho sobre a música, cara. Tem composição, o que é que tu tem feito, ou o que tu já fizesse na área da música? Então, eu sou de um lar cristão, né? Católico romano. Desde criança eu sempre fui para a igreja e sempre fiquei deslumbrado, né, com os músicos que ficavam ali no altar. Eu achava aquilo interessante e queria muito replicar aquilo. E eu sempre fui muito agoniado. Hoje eu entendo que é do TDAH, né? Penso muito e tal. E eu queria aprender um instrumento de todo jeito, né? E aprendi a tocar violão. Mas só que eu canto desde os 4 anos de idade, né? Desde os 4 anos de idade que eu percebi que eu tinha um desenvolvimento por cantar. Te disseram, né? Rapaz, esse menino me disseram. Canta direitinho, esse menino canta bem. Cantar, isso que é cantar bem, eu gosto. E o engraçado, Alisson, que isso me ajudou nas postagens da loja, sabia? Porque como eu, desde criança, cantava e gostava de cantar e tal, tudo mais, e participei muito tempo do Ministério Louvor de Igreja, né? E isso me deu um desenvolvimento que eu consigo fazer um stories tranquilo, falando, aparecer, brincar e sem vergonha. Sem vergonha. Ficou sem vergonha. Sem vergonha. O cara ficou sem vergonha. Porque, meu irmão, tipo, você tá ali no altar do púlpito da igreja, tem 100 irmãos embaixo ouvindo você cantar, e às vezes você erra e tal, sei que, não comecei aprendendo. E isso aí me ajudou muito, me desenvolveu muito como ser humano, como pessoa. Tirou minha timidez. E aprendi a tocar violão. E teve uma fase da minha vida que eu enxerguei a música como uma possível renda. Disse, meu irmão, eu canto bem, eu toco. Eu acho que eu vou, no tempo o sertanejo estava muito estourado, eu acho que eu vou virar cantor sertanejo. Fez uma dupla, né? Fiz uma dupla com o Lucas. Gabriel e Lucas. E a gente fez algumas composições. A gente tem 10 composições. Algumas só minhas, algumas só deles e umas nossas, né? Sempre tem a mão minha e a mão dele. E todas as 10 músicas são registradas no site musicasregistradas.com. Pode ir lá,
registradas.com, aí coloca meu nome, Gabriel Soares, que vai aparecer as músicas. Olha, aqui no nosso programa aqui do podcast, vai ser o primeiro podcast a apresentar a música, as composições dessa máquina. Simbora. Você consegue cantar essa música aqui com a gente? Na Você hora. dá essa honra pra gente, Oxi, pra quem tá nos ouvindo. só botar o violão aqui que sai som na hora. Chama ele. Cabelinho! Traz o violão aqui Traz pra o ele violão aqui. pra nós, garotinho. Agora vai ser música ao vivo. Ao vivo. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, né? Se organiza aí. Aqui é ao vivo. Então, cara, eu tenho 10 composições junto com o Lucas, né? E vou soltar uma delas aqui Solta aí. pra vocês. Já tô me cansando disso, dessa sua estupidez. Cadê aquela mulher que um dia me amou de verdade? Vive me tratando mal, diz que não quer mais me ver, que não aguenta mais ouvir minha voz perto de você. Mas deixa eu te dizer, depois não chora com a nossa separação, me pedindo pra voltar. Não, não, dessa vez vai ficar na solidão. Eita, o homem é bom. O homem é bom. Essa aqui é Depois Não Chora, nome dessa. Eita, música bonita, composição bonita. Ao vivo aqui no podcast. Pela primeira vez aqui em podcast, viu? E tem mais. Tem. Qual é que tem aí? Pra gente? Rapaz, uma das bem que no tempo a galera gostou muito, ficou muito chiclete, né? Foi Eu Queria Ser Inventor. Eita. Essa foi pressão. Vai puxar pra gente? Não, você vai puxar comigo, eu sei que você toca. Rapaz, cara. Toma a viola. Vai botar pra tocar, eu tô enferrujado. Nada, a paleta. Tô enferrujado. Vou tentar lembrar aqui. Bota Dó sustenido menor aí pra ver. Aqui é ao vivo, viu? Dó sustenido menor. Só não sei se eu vou aguentar o tom, mas leva aí. Acho que é Mi, né? Mi menor, não? Si. Acho que é isso, né? Fá sustenido maior. Isso. Vamos lá. É mais lento. Mais lento? É mais lento. Cadê um pedaço pra gente ver? Como é difícil amar, é complicado, eu sei. Vai, agora vai. Como é difícil amar, é complicado, eu sei. O quanto dói gostar de alguém que não te quer. O coração fica entristecido e eu começo a chorar, querendo seu amor o tempo todo, desejando ser o que não é, dizendo: eu queria ser inventor para poder inventar uma máquina do amor pra fazer você me amar. Eu queria ser um cientista só pra poder descobrir um remédio com a fórmula pra você gostar de mim.
Ei, É leal, tá aí o homem é desacostumado, né? bom. Agora, É bom. o ritmo que tu tava levando aí, na primeira nota, é da outra música. Leva aí em si menor? Você que vai tocar, vai. Não, leve em si menor, vá. Roxinol. É, aquele ritmo mais rápido. Isso. Isso. Sua voz me encanta quando ela fala comigo. Seu olhar entrou na minha mente e não quer sair mais. Fotografado na minha memória está o seu sorriso. Com você tudo fica bonito, colorido demais. E com você perto de mim, eu me tornei compositor. Seus olhos faz me sentir como astronauta em outra dimensão. E esse teu jeito que é só você que tem, e não há outra pessoa, não há mais ninguém. E da sua boca posso ouvir a melodia. Um beijo seu é uma composição. Em seu corpo encontro todas as letras. Amor, você já é uma canção. O homem é bom demais. Ei, o homem é bom demais. O homem é espetacular. Ah, o cara apresentou aí 3 músicas, composições, as melhores. Foi 3? Foi 3. Foi 3? Deve ter sido 3. Tem 10, né? Tem 10 músicas. Tem cara. algumas que não tem instrumento ainda, porque é o seguinte. Geralmente eu compondo, eu faço de acordo com algum tema. E eu penso sempre assim, tipo, a ideia é vender as músicas, né? Então, tipo, essa música aqui combina com João Gomes, essa música aqui combina com Luan Santana. Então tem música que não tem só a voz, a letra, falta ainda o instrumental, né? Mas as mais conhecidas tem harmonia, tem tudo. Bonitinho, né? Entendi. Tem uma que eu me recordo, que é Erros do Passado. Deixa eu ver se eu acho o dedilhado dela aqui. Por conta dos meus erros do passado, não posso te ter ao meu lado, nem poder te beijar, nem te abraçar. Senti o teu perfume de flor, o teu calor em mim. E como um bobo apaixonado, eu vivo sonhando acordado, planejando nosso futuro, eu e você, como vai ser. Mas eu vou lutar por você, mesmo que eu tenha que sofrer. Prometo te fazer feliz, amor, do jeito que você sempre quis. Pode confiar em mim, eu não vou te decepcionar. E o nosso lindo sonho de amor vou conseguir realizar. É isso aí. E tem mais, se for pra cantar aqui vai ter a noite todinha música aqui pra gente cantar. Chama ele. Cabelinho. Guarda a viola. Pronto, cara. Então, no caso aí, essas canções são todas suas e de Lucas. Minha e de Lucas. É assim, como eu falei, tem músicas que são só minhas e tem músicas São que é só só dele. Só que é o seguinte, meu irmão. Eu sou um cara que eu costumo lembrar das pessoas que me ajudaram. Então, se um dia eu conseguir vender essas composições, né? Eu não vou vender sozinho. Vai ser pra mim e pro Lucas. Aham. Entendeu? Entendi. Não vou esquecer do cara. Acho que teve até umas gravações, não foi? Teve, cara.
Teve umas gravações, não foi? Teve uns videoclipes por aí, perdido no aí. YouTube. Teve uns vídeos por aí dessas gravações. Eu tinha 18 anos, pô. Tinha 18 anos. Faz tempo. Faz um tempão, velho. Caramba, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Cara, então tu também luta jiu-jitsu. Sim. Faz academia. Pratico musculação. Foca aí no brastoma aí. Foca no brastoma. Foca nele aí. Na edição aí, vamos pedir pro cara dar um foco. Duplo bíceps. Um foco no brastoma. Cara, agora a pergunta que não quer calar. A gente já falamos de empreendedorismo, já falamos de várias áreas aqui da sua vida. Natural. De Bahia. A genética do negro, pô. Negromorfo da África do Sul. Então, assim... Genética de africano. O homem desconversou. Vamos deixar isso pra lá. Vamos ficar na incerteza. Natural ou não. Treina desde os 16 anos, né? Se alimenta bem aí. E o jiu-jitsu também, né, cara? Treina jiu-jitsu. Treino jiu-jitsu. O jiu-jitsu pra mim é uma válvula de escape. De verdade. Quando quer bater em alguém que tá com raiva, tu vai pro treino, vai treinar. Engraçado, né, que os esportes que eram pra ser passivos não são. E o esporte que era pra ser agressivo não é. Como assim? A gente tem um futebol hoje que é o esporte mais conhecido do mundo. A gente tá entre a Copa do Mundo. Mas é um esporte que tem muita confusão em arquibancada, né? E o esporte em luta em si, você não vê confusão em arquibancada no esporte de luta. Não existe. Todo mundo se abraça, todo mundo se gosta, né? E eu digo que a arte marcial, né? Ele traz um autocontrole para você. Um cara que pratica qualquer arte marcial. Jiu-jitsu, Muay Thai, Judô, boxe, kickbox, karatê e entre outros, ele é um cara mais tranquilo, mais posturado, porque ele sabe o que ele pode fazer. Então ele não precisa estar mostrando para ninguém, entendeu? E vem a parte também da disciplina, né? Da disciplina, da constância que o esporte traz. E o jiu-jitsu, vou puxar pro meu lado, né? Obviamente. O jiu-jitsu, eu costumo dizer, o jiu-jitsu ele é o único esporte, a única arte marcial que você imobiliza totalmente o seu oponente e você escolhe se você quer machucá-lo ou não. Você imobiliza a ponto dele não conseguir se movimentar e você aplica ali um golpe, uma chave, um estrangulamento e você escolhe, pô, eu vou machucar esse cara ou não vou? Entendeu? Entendi. Sem falar no ponto da disciplina que o tatame traz. Ele traz além do tatame, é pra vida, né? Eu costumo dizer o vício certo. Eu tenho o vício certo. Por quê, cara? Porque acho que todo ser humano ele tem um lado obscuro. E alguns seres humanos eles deixam esse lado obscuro no vício da droga, do álcool, né? E entre outros vícios, e acaba se afundando. Só que o problema é que ele não se afunda só, né? Quando ele entra num vício desse, ele respinga nos familiares. E eu até postei recentemente, o meu vício não machuca nem a mim mesmo, ele nem me prejudica, ele só me melhora. Então esse meu lado obscuro, o jiu-jitsu ele controla esse meu lado obscuro. Assim, a gente conversou hoje sobre luta, tudo sobre o que você faz, né? Luta, jiu-jitsu, né? Luta, sobre a questão da academia, sobre faculdade, a desistência da faculdade. Entrou até papo aqui familiar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Voltando aqui no começo da nossa conversa, você começou a empreender, abriu a loja está aberta, só crescendo. Falou que está pretendendo já, estudando outro bairro de João Pessoa, para abrir a segunda GS Tech. Se Deus quiser, vai acontecer em nome de Jesus. Só que, cara, me diga uma coisa assim, como empreendedor, teve algum momento que tu disse assim, vou desistir disso aqui, eu vou abandonar isso aqui, eu vou desistir, ou tipo assim, teve algum momento que tu botou a mão na cabeça assim, como é que eu vou fazer? E agora? E agora? Então, eu lhe falei que eu sou um cara muito positivo, né? E isso me ajuda muito. Pra mim não existe plano B. É plano A
plano A e plano A. É a mesma tecla clicada todos os dias. A prática ela leva à perfeição, né? Eu sou um cara muito positivo, né? Às vezes até quando alguém vem falar comigo sobre que quer montar um negócio, que quer fazer uma coisa, meu irmão, você tá lascado, porque eu sou o cara que vou te incentivar. E eu não sou aquele cara, porque tem pessoas que são assim, vê o ponto positivo e o ponto negativo, né? E às vezes esse ponto negativo que ele enxerga não permite com que ele dê o primeiro passo. O medo. Entendi. Então eu sou um cara destemido para isso. Eu não tenho medo, né? E eu sou o cara, como eu falei, que eu aprendo errando. Então, para mim não existe plano B. Pô, se eu errei aqui, o que é que eu vou fazer para eu contornar essa situação e dar certo? Entendeu? Isso me ajudou muito no começo, porque no começo às vezes eu errava, não ficava uma peça do aparelho e eu não desistia. Eu vi muita gente que desistiu da área por conta disso. Tipo, cara, não dá porque eu tô só errando. Só que ele tá vendo só como erro, eu via como aprendizado. E, pô, agora eu já sei que se eu fizer isso, isso acontece. Então eu já não vou repetir mais isso nesse modelo de aparelho. E eu passo isso para todos os meus alunos. Os meus alunos, eles não pagam só um curso, eles pagam uma mentoria. Eles evitam de comprar equipamento errado, evitam de errar na hora do conserto. Então, os meus alunos, eles são melhores do que eu. Graças a Deus, eles são muito melhores do que eu e aprendem muito mais rápido do que eu, né? Com a minha ajuda. E, inclusive, eu tenho um aluno hoje, que é o Everton, que ele me passou. Ele sabe fazer coisas que eu não sei. Eu peço ajuda a ele. Você tem noção. E então eu sempre, Alisson, eu sempre tenho em mente que dá para resolver, né? Então, tipo, não tem plano B. Já pensei em desistir? Já. Obviamente que sim. Todo mundo pensa em desistir de algo. Só que eu penso, mano, como é que eu posso fazer isso aqui? Porque o empreendedor, ele é um cara de fé. Ele é um cara que tem fé. O empreendedor é o cara que tem 30 mil hoje, amanhã só tem 1.000. Ele é o cara que amanhã vai amanhecer com a dívida de 2.000 e não tem 500, só tem 500 na conta para pagar aqueles 2.000. Né? Inclusive já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu amanhecer com a dívida de 2.000, de 5.000. E isso é muito verdadeiro. Quem empreende sabe. O cara que empreende, que ele não é CLT, ele sabe do que ele está falando. Eu sei na veia, você sabe na veia, que você tem um X valor para pagar hoje e você só tem X valor. Isso. Bem abaixo do que você tem que pagar. Isso. E aí você não sabe como quer fazer e bingo. Quando chega na data de pagar, um belo dia tu tá com o valor de pagar e ainda o dobro ou muito mais. Ou é uma coisa surpreendente. Alisson, o empreendedor, ele tem que aprender a dormir no barulho. Ele tem que aprender a dormir devendo. Se você que está aí no seu CLT, nada contra os CLTs, a gente precisa do pessoal que é CLT, dos colaboradores, tá? Porque se todo mundo for empreender... então a gente precisa... Mas esse cara tá confortável e esse cara não sabe. O CLT ele não sabe que às vezes o empreendedor, o patrão dele, paga ele e fica sem dinheiro. Já aconteceu comigo, de na semana eu pagar o meu colaborador e não ter dinheiro para mim. Eu honrei o meu colaborador e fiquei sem dinheiro. Já aconteceu não só comigo, mas com todos os empreendedores que eu conheço. Empreendedores grandes. Quanto maior o empreendedor, maior a dívida dele. É verdade. Não tem bom. É aprender a dormir com a dívida. E acabou. Verdade, isso é verdade. Tem que declarar, tem que pagar o governo mensalmente, os impostos, principalmente no nosso país, né? Para não cair numa malha fina. É verdade. Então, cara, é assim, quem empreende, como a gente estava conversando aqui, sabe que não é fácil empreender. Você... Agora, só que tem, como a gente estava falando de agora, né? Tem aquele cara que ele nasceu para ser CLT. Isso. A mentalidade dele é aquele, ele gosta do conforto. Do conforto. Gosta da certeza. Certeza. O cara que empreende, bicho, ele sabe muito bem. É um desespero hoje para arrumar X valor e amanhã tá procurando com que gastar, de tanto dinheiro que tá sobrando. Isso. Aí daqui a pouco... que reinvestir, né? Não é nem gastar. Pô, eu tô com esse dinheiro aqui, eu vou reinvestir já em tal coisa. Aí daqui a pouco chega outro dia, tá quase liso, digamos liso, porque assim, quando liso é aquela coisa, paguei meus colaboradores e eu não fiz, e eu vou pagar minhas contas só depois. Porque assim, no mundo do empreendedorismo é assim,
o dinheiro do empreendedor ele não fica parado, porque o dinheiro ele perde, né, valor para a própria inflação. Se você deixar parado, se você deixar janeiro, você deixou R$100 na conta, quando for em dezembro já não vale mais 100, porque perdeu para a inflação. Então o empreendedor ele está sempre reinvestindo. Então às vezes ele está sem o valor na conta, mas ele tem o dinheiro investido em mercadoria, na mão de clientes e tal, tudo mais. Entendeu? É por isso que aparece o dinheiro, porque a gente vai buscar, pô. Eu cansei de ver. Meu irmão, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu já tive várias motos, vários carros. Por quê? Porque o empreendedor é assim, eu vou investir nisso aqui, se eu precisar eu vendo e já boto ali e já tiro daqui e aí vai. Só que é bem gratificante isso, tá? É muito gratificante. Tem gente que tem sede, né, boy? Tipo assim, tem sede, algo dentro dele grita pra empreender, grita pra comprar, pra vender, pra comprar uma coisa mais barata, vender no preço de mercado, ganhando ali um valor de mercado. Porque tem gente que vai estar querendo vender esse copo aqui por R$1. Porque tá precisando ou porque quer vender por R$1. E aí, a gente que empreende, que gosta dessa área, a gente ama pegar por R$1 e vender por R$2. Ou então contar uma história, né? Contar uma história para vender por 5. Entendeu? Então, assim, a gente falou aqui sobre vários assuntos, sobre luta, sobre academia, sobre música. A gente falou aqui sobre o seu fundo do poço, sobre o que você passou com a justiça, sobre como começou a sua história no mundo do empreendedorismo. Mas, cara, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é Gabriel em Deus? Porque a gente já falou do Gabriel empreendedor, Gabriel lutador, Gabriel de academia, o Gabriel músico, compositor. Mas quem é o Gabriel? O Gabriel em Deus. Qual é a tua fé, cara? Quem é Deus para você? Quem é você em Deus? Amém. Eu costumo dizer que o Gabriel em Deus é o Gabriel que é sensitivo à voz de Deus, que ouve muito a voz de Deus, né? Tem os ouvidos inclinados para o Senhor, né? Tem muita fé mesmo em Jesus, e um cara que sabe que veio para esse plano para ajudar pessoas, para melhorar a vida de pessoas, como eu venho fazendo, graças a Deus, né? E conforme aquilo que ele me ensinou, né, que eu tive a sede de buscar e aprender, eu estou repassando para outras pessoas, né? E eu acho que é isso. O Gabriel em Deus é o cara que deve ajudar pessoas. Amém. No caso, cristã, protestante, levita também. Isso. A música na tua vida, cara, ela é algo que você pretende levar como profissão futura, ou é algo que você pretende levar como um trabalho de composição? Pô, vi essa canção aqui, eu não vou usar, mas eu vou vendê-la aqui e eu não vou cantar ela, mas alguém vai cantar e eu vou vender e tá de boa. Então, o Gabriel hoje, ele não pensa em viver do mundo secular da música, né? Como a gente fala. Ele é um homem cristão que gosta de cantar para o Senhor, né? Inclusive porque eu já tive alguns relatos verdadeiros, tá? Com relação a cantar. Eu estava no meu trabalho, dentro do meu laboratório, e fizeram uma gravação minha, eu cantando um louvor, O Fogo Arderá, e eu decidi postar. E com isso, uma pessoa que eu conheço, que é casado, ele mandou mensagem pra mim. Disse, cara, eu ia trair a minha esposa agora. E eu não traí, porque eu ouvi o seu louvor. Isso me incomodou. Eu tava indo pra um motel trair a minha esposa. E eu voltei. Amém. Então eu senti a responsabilidade com aquilo, cara. Disse, caramba, velho. É o meu louvor. Obviamente que Deus me usou naquele momento para que a família dele fosse preservada, né? Então não foi a glória do Gabriel. Eu fui um instrumento de Deus para que uma família fosse preservada. Entendi. Eu acredito muito que tem gente, Gabriel, que ele vai fazer algo na vida dele
que serve de instrumento de Deus para pessoas. Sim, com entendeu? certeza. Por exemplo, às vezes o cara que não tem esse lado como ferramenta de Deus para as pessoas, vai cantar e não vai acontecer nada, entre aspas. Estou falando entre aspas. Tipo assim, o cara vai cantar, cantou bonito, cantou legal, mas ok, cantou. Tem gente que vai abrir a boca, vai cantar e vai cantar de um jeito que vai ter uma graça, que quem ouvir vai às vezes desistir de um suicídio, vai às vezes desistir, como você falou, de trair a esposa, trair o marido, se prostituir, ou até mesmo se entorpecer com alguma droga, ou até mesmo ir beber. Isso. Porque a gente sabe muito bem que a música em si, ela tanto induz você a fazer o bem como a fazer o mal. Ela induz você a trair ou a se prostituir, como também você a ir para a igreja ou amar o próximo. Então a música ela vai induzir você a várias coisas. Isso. A beber, ou então você a não beber. Então assim, eu acredito muito que tem pessoas que realmente têm esse fato que você falou agora. Vai cantar e vai ter algo ali que vai fazer com que pessoas se comovam, se emocionem e seja tocado de uma maneira que diga assim, cara, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu lar. Sem falar que assim, eu já ouvi muitos relatos de outras pessoas, né? E, enfim, eu não preciso trazer à tona, eu trouxe só um exemplo, porque não é a minha glória, é a glória de Deus, entendeu? E com relação às composições, eu tenho orgulho delas, né, foram criadas por mim. E se um dia algum cantor quiser comprar, né, a gente vende, pega esse valor, ajuda a minha vida, a vida do Lucas e a vida de mais pessoas, dos nossos familiares e tudo mais. Porque a gente sabe que o mundo da música é bem lucrativo, né? Então é justamente para isso, né? Então tá lá, se alguém se interessar, algum cantor se interessar, a gente vende e é isso. E com relação ao curso, né, eu lembrei agora, o Léo, vou citar o Léo e o Everton. O Léo, ele era um cara que era servente de pedreiro, ganhava 700 e poucos reais, acordava 5 horas da manhã, chegava de 5 horas da tarde, várias as vezes o Léo dormia na aula e eu acordava eles. Ei, meu irmão, acorda, tô cansado. Carreguei não sei quantos traços de massa hoje. Mas você vai aprender, meu irmão. E hoje eu vejo o Léo com a loja dele, sem trabalhar para ninguém. Comprou a casa dele, comprou a moto dele. Com aquilo que eu pude ensinar, eu fico muito feliz. O Everton, um menino daqui da periferia, né? Cresceu na Paulo Afonso, todo mundo conhece ali, a rua lateral com o Leprosário, onde a gente correu de Severino, né? De tanto pegar manga lá nos pés de manga. E o Everton veio fazer o curso comigo, bem humilde, passou no cartão da mãe, dividiu em 12 vezes o curso. E hoje ele está trabalhando para o Alex, que é um amigo meu, que tem loja no centro de João Pessoa. Ganha mais de 3 mil reais por mês, tem seu transporte próprio, sua moto, faz seu servicinho por fora. Eu fico muito feliz, eu sou muito grato a Deus por poder mudar a realidade deles. Né? E de todos que vão chegar para mim, eu vou estender a mão, vou ajudar de todo jeito, igual eu fico com o Gabriel agora, a mãe dele que está pagando o curso, e ela falou comigo que só estava com um valor, eu disse, vamos começar, vamos ajudar ele, você paga aqui a metade do valor, no término você paga o restante, a gente se ajeita, porque o meu intuito não é ganhar o dinheiro, porque se eu quisesse hoje não dar aula, eu não preciso mais dar aula, não preciso, só com a minha loja, com os meus serviços, com a minha rede de cliente eu consigo me manter e crescer. Mas eu entendi que a função de dar aula na GSTEC, de ensinar outra pessoa a consertar, para mudar a vida dela como foi mudada a minha. E também eu acredito que só cresce quem transborda na vida das outras com pessoas, certeza, cara. Com certeza. Porque imagina só esse copo aqui, ó. Esse copo aqui, se a gente encher ele d'água, ele vai transbordar. Se a gente entender que não vou encher ele não vou colocar água nele mais não, porque senão ele vai transbordar. Eu vou deixar ele por aqui, ele parou de crescer, ele parou de receber. Quando a nossa vida enche ao ponto de não caber mais dentro da gente,
é porque a gente tem que estar transbordando na vida de outras pessoas. Isso, porque quando esse copo aqui encher, ele vai transbordar em cima de quem está do lado. E é que nem você falou, pô, se eu vender minhas músicas, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar quem estava comigo naquele dia lá fazendo. Eu não tinha o curso, fiz o curso, eu estou dando um curso para as pessoas de uma forma mais acessível, sem focar no valor, porque eu fazendo isso, eu estou mudando a vida de pessoas. Então não é sobre o valor em si, não é sobre o preço, é sobre o valor do que tem aquilo. Então assim, você é um cara que encheu o seu copo e agora você está transbordando a vida das pessoas. E isso é muito importante a gente entender, que quando a gente não transborda na vida das pessoas, a gente para de crescer. Porque, veja bem, pô, se eu não quero abrir mais uma loja, eu não posso mais contratar ninguém. Isso. Né? Tem até aquela história daquele peixe, o cara tava pescando, aí o cara chega assim, todo peixe que era pequeno, grande demais, ele jogava fora. Aí ele media o peixe, botava na frigideira, aí jogava fora. Aí o cara chegou, pô, por que toda vez que tu pega um peixe grandão e joga fora? Aí ele falou, não é porque a minha frigideira é pequena, só cabe esse tamanho de peixe. Ou seja, ele parou de crescer, de receber, levar peixe grande para casa, porque ele estava com uma frigideira pequena. Mas se ele fosse um cara de visão, ele faria o quê? Ele aumentaria a frigideira, ou então mesmo assim, não, esse peixe para mim não dá certo, mas dá certo pro meu vizinho. Isso. Eu vou aumentar a minha frigideira, ou seja, eu vou aumentar minhas lojas, que é para mim poder colocar mais pessoas para trabalhar. E isso é transbordar na vida das pessoas, cara. Isso é uma lição muito boa. E o engraçado, Alisson, é que todos os colaboradores que passaram por mim eram praticamente o primeiro emprego deles. Então eu auxiliei eles a ir para o mercado de trabalho, né? Sempre eu acredito que todos gostam muito de mim pela forma como eu conduzi eles, porque eu sou aquele cara que eu sempre dizia, meu irmão, eu não mando, eu peço. Você faz se você quiser, eu peço. Então eu era aquele cara que exaltava, eu sou esse cara, né? Esse tipo de líder, né? Não é patrão, tá junto com o cara, tá junto com o time. Eu sei varrer a minha loja, eu sei lavar o banheiro da minha loja, eu sei passar pano na minha loja, eu sei espanar os produtos da minha loja, eu sei vender, eu sei consertar. Então eu mostro pro cara como é que faz, entendeu? Eu não obrigo o cara a fazer, eu não mando o cara fazer, eu vou lá e faço junto com ele. É a diferença. E eu vejo hoje todos estão muito bem, né? Estão em emprego ganhando mais. Todos compraram seu transporte próprio, tem sua motinha e tudo mais, né? Tem sua linha de pensamento, porque eu sei o que eu sofri lá atrás, quando eu fui trabalhar a primeira vez, e não me ensinaram nada. E eu fui humilhado, né? Eu fui cobrado. Então eu sempre cobrava no secreto, né? Quando eu cobrava algum colaborador, eu chegava para ele, ó, vem cá, quando não tinha cliente, quando não tinha ninguém na loja, assim, fazia assim. Mas na hora de exaltar o cara, eu exaltava o cara na frente dos clientes, entendeu? Na frente dos lojistas, porque além de atender o cliente final, eu atendo lojistas. Tem muito lojista que vende iPhone e que tem assistência, mas não é técnico. Então eu faço serviço para eles. Tem muita loja de João Pessoa, Santa Rita e região, ali Mari, Itambé, Recife, que eu sou o técnico dessas lojas. Isso é interessante, né? Ou seja, tu não tinha nem a proporção de mentalidade que chegaria a isso. Não. Tu não tinha, tipo assim, pô, vai ser assim, vai ser assim. Tu só começou. Só comecei. Uma ideia, R$50, uma bancada de R$50. A gente já tá chegando no final do podcast, nas preliminares finais. E, cara, onde que tu começou exatamente a tua loja, cara? Assim, tu começaste, tu trabalhaste, tu montaste a tua mesinha no quarto, na sala, na cozinha, tu fosse pra onde? Fosse pra botar acima da máquina de lavar roupa, como tu fizesse? Meu irmão, eu sou seu amigo de infância. Isso é verdade. Eu lhe conheço desde os 4 anos de idade. Desde quando eu tinha cabelo. E eu tenho total certeza que esse podcast ele vai muito longe. Amém. Porque ele está em um local abençoado. Amém. A GSTEC começou neste lugar aqui, onde está esse podcast, onde está essa mesa. O lado que você está é o lado onde eu comecei com a bancada. Bota aí, meu lado aí, meu cabelo em cameraman. A bancada estava aí. Inclusive, eu tive a necessidade de abrir a loja
eu tive a necessidade de abrir a loja porque os clientes estavam vindo muito aqui para casa e ficando sentados na minha cama. Eu disse, não tem como, Marco. Os clientes ficavam sentados na minha cama, eu consertando, e eles sentados na minha cama ou sentados no sofá da sala. Eu disse, não, tem que botar a loja. Tem que botar a loja. E o engraçado é que a maneira como eu conduzia os takes do Instagram, parecia que a loja não era minha, que a loja era muito grande. Né? Inclusive teve até uma cliente que falou assim, onde é tua loja, hein? Lá vem tal iPhone e eu queria ir lá. E eu, é só virtual. Ou seja, olha a lição aqui nesse podcast que a gente tá tendo. Olha, quer começar seu negócio, quer começar sua loja, seja em qualquer área que for, que você queira empreender, siga o exemplo de garotinho, Gabriel Soares aqui da GS Tech. Comece, depois vá melhorando, comece. É aquela famosa frase clichê, né? Comece com mudar e depois melhore. Comece com o que você tem e depois melhore. Isso. Primeiro você cresce e depois você organiza. Isso. Comece. O cara começou com R$50. Porque assim, geralmente a gente nunca sabe onde a gente pode chegar e o que a gente pode fazer até que a gente não tenha mais para onde ir. Isso. Fundo do poço. Eu costumo dizer que depois do fundo do poço, você morreu. Você morreu, porque não tem como. Se você se render ali, já era. O fundo do poço é o último estágio. E ali geralmente é onde nascem os grandes empreendedores. Os caras que achavam que não tinha mais solução para a vida dele. E eles começam do fundo do poço a fazer algo diferencial. E os caras ficam gigantes. Isso. E depois do fundo do poço, você já está morto. Então, ou seja, tá no fundo do poço, aproveita esse fundo do poço para recomeçar. Para recomeçar de novo, para fazer diferente. A gente já estamos chegando no final do nosso podcast. E eu queria perguntar o garotinho aqui de S-Tech, né? O que você poderia falar para quem está nos ouvindo, que quer empreender? Um resumo da ópera da tua vida. Falando algo que vai incentivar essa pessoa a empreender. Você que veio do fundo do poço, saiu do zero. O que você poderia passar para quem está assistindo nosso podcast agora, que vai dar aquela alavancada de medo da pessoa, que a pessoa vai pegar sua palavra e vai continuar? Amém, meu irmão, amém. É ali? Show de bola. Eu queria falar com você que está vendo esse vídeo, esse podcast abençoado, que é necessário ter muita humildade na trajetória do empreendedorismo, na trajetória da vida. E eu não sei no que você acredita, se é em Deus, independente de religião, mas todo empreendedor, ele tem uma ardência dentro do seu coração, algo que mina dentro dele, algo que gera dentro dele uma expectativa, uma visão. E eu queria que você não ficasse com raiva das pessoas que não entendem essa visão. Porque se Deus ou aquilo que você acredita gerou essa visão dentro de você, só você está vendo ela. Não culpe o outro por não entender, por não estar vendo aquilo que você está vendo. É você que está vendo. A missão ela é sua. Entendeu? Então vá lá e faça acontecer. Procure conselhos de pessoas que já estão lá. Um exemplo. Você quer montar uma padaria? Não vá falar com um mecânico. Vá falar com um padeiro. Com um cara que já tem uma padaria. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tenha humildade. Vá lá, se aconselhe e marcha. Marcha no progresso. Acredite em você. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Ninguém. Infelizmente as pessoas, elas não acreditam na verbalização, elas acreditam na ação. Você tem que gerar resultado para as pessoas começarem a acreditar em você. Então, as pessoas começaram a acreditar em mim depois que viram eu consertando o aparelho. Enquanto eu não consertava o aparelho, que eu não mostrava o resultado dos consertos do aparelho, as pessoas não acreditavam em mim. Tinha pessoas que tinham dúvida, tinha pessoas que iam consertar em outras assistências, que tinham mais tempo do que eu. Mas como as pessoas começaram a ver o resultado do Gabriel consertando, aí elas começaram a acreditar em mim, tá tudo certo.
E tá tudo certo. Então, não se desmotive. Aquilo que queima dentro de você é seu. Procure pessoas certas e continue. Eita, isso aí. Eu fiquei emocionado. Amém, irmão. Amém. Cara, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? Quero agradecer a sua presença, meu amigão. Ô, meu irmão, obrigado, de verdade. Colaborar com a gente, com quem Obrigado. está nos assistindo. Tamo junto, Deus te abençoe. Amém. Continue nessa pegada aí. E é isso, cara. Quero agradecer também aqui ao nosso amigo Cabelinho. Tava aí nas câmeras aí, fazendo aqueles cortes, fazendo aquela qualidade de imagem top que ele sabe fazer. É um dos nossos colaboradores aqui do podcast. E é isso, até a próxima. Ó, continua com a gente aí no nosso canal. Se inscreve no canal, deixa aquele like, faz aquele comentário. E até a próxima, tamo junto. E só agradecer. Mais pra frente tem mais vídeo, tem mais podcast, tem mais conteúdo aqui pra você. E você que está aí, não se esquece de compartilhar esse vídeo, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra de fé, essa conversa, precisa de um incentivo para não desistir. Lembre-se sempre, o fundo do poço é para cima, porque para baixo você já morreu, tá morto. Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E até a próxima, tamo junto, valeu!